O vilarejo tinha aprendido a existir em silêncio. As casas de pedra, marcadas por rachaduras antigas e por estilhaços mais recentes, formavam um conjunto irregular, que não parecia feito para abrigar gente em tempo de guerra. Ainda assim, algumas pessoas permaneciam ali porque não havia para onde ir. A mulher italiana vivia em um dos poucos cômodos que ainda mantinham um telhado inteiro. Antes do conflito, aquele espaço servira de depósito para ferramentas. Agora era o lugar onde guardava o pouco que restara de uma vida interrompida. O cotidiano não era feito de planos, mas de sobrevivência. A cada dia, ela calculava o risco de sair para buscar água, de trocar alguma coisa por comida, de atravessar a rua quando o som de botas se aproximava. A chegada dos soldados brasileiros ao vilarejo não foi recebida com alívio imediato. A presença de qualquer tropa, independentemente da bandeira, trazia consigo o medo de novas exigências, de ocupações que alteravam a rotina já frágil. Ela observou o movimento à distância, por uma fresta da porta. As vozes vinham em um idioma que não reconhecia, mas o tom parecia menos agressivo do que o de outras tropas que tinham passado por ali. Essa percepção não eliminava a cautela. A guerra ensinara que o tom de voz não garante o que vem depois. Ela o viu pela primeira vez ao atravessar a rua estreita que levava ao poço improvisado. Ele estava de guarda próximo a um muro baixo, observando o entorno com atenção. O uniforme era diferente dos que aprendera a reconhecer como ameaça direta, mas a presença armada mantinha o mesmo peso simbólico. O encontro dos olhares foi breve. Ela desviou o rosto por hábito. Ele manteve a postura. E sem se aproximar, sem alterar o gesto. Não houve gesto de hostilidade, nem de convite. Apenas a constatação de duas presenças deslocadas no mesmo espaço. Nos dias seguintes, os encontros se repetiram. Ela precisava atravessar aquele trecho para cumprir tarefas básicas. Ele permanecia ali por longos períodos, parte de uma vigilância que se tornara parte da paisagem. A repetição transformou aquele ponto da rua em um espaço reconhecível, quase previsível. Em um contexto onde quase tudo mudava sem aviso, a previsibilidade tinha um valor estranho. Ela começou a atravessar a rua com menos rigidez no corpo, ainda atenta, mas sem o impulso imediato de se recolher ao ver um soldado. Ele passou a reconhecê-la como parte do cotidiano do lugar, não apenas como mais uma civil que passava. O primeiro gesto que ultrapassou a neutralidade aconteceu em um dia frio, quando o vento atravessava a rua com força suficiente para tornar o ar cortante. Ela lutava para manter o lenço no lugar, os dedos já dormentes. Ele percebeu a dificuldade e, sem se aproximar, fez um gesto curto indicando um trecho do muro que oferecia abrigo momentâneo do vento. Não era um convite. Era apenas a indicação de um ponto menos exposto. Ela entendeu e se deslocou alguns passos. Quando o vento diminuiu, retomou o caminho. Ao passar por ele, fez um aceno breve de cabeça. Ele respondeu com o mesmo gesto. Não houve sorriso. Não houve palavra. Ainda assim, o gesto marcou uma mudança interna. A partir daquele dia, a presença dele deixou de ser apenas parte da ocupação temporária. Tornou-se uma presença específica, reconhecível. Ela começou a notar detalhes. O modo como ele ajustava a correia da mochila antes de iniciar o turno. A maneira como mudava o peso do corpo ao permanecer de pé por muito tempo. O cuidado em não encostar em paredes instáveis do vilarejo. Esses detalhes não eram sinais de proximidade emocional declarada. Eram marcas de atenção que se formavam quando alguém deixa de ser apenas parte indistinta do cenário. Ele também passou a notar o ritmo dos passos dela, a forma como carregava pequenos objetos improvisados, a postura contida que misturava prudência e uma espécie de dignidade silenciosa. Não havia romantização na forma como a observava. Havia o reconhecimento de uma sobrevivência cotidiana que não tinha nada de heróica,
mas exigia resistência constante. Esse reconhecimento produzia um respeito que não se expressava em palavras. A guerra continuava ao redor, com seus ruídos distantes e sua lógica impessoal. Ainda assim, naquele trecho específico da rua, começava a se formar um espaço diferente, feito de encontros breves e de uma contenção que já começava a ter o peso de um sentimento. Nenhum dos dois falava disso. Nenhum dos dois tinha a ilusão de que aquilo pudesse se transformar em algo com futuro. A consciência de que não era permitido sentir aquilo tornava cada encontro mais carregado, mais difícil de atravessar, como se fosse apenas parte da rotina. O vilarejo seguia no mesmo ritmo contido, marcado por deslocamentos curtos e por silêncios que se acumulavam nos intervalos entre os ruídos da guerra. Ela continuava atravessando a rua estreita para buscar água e trocar pequenos objetos por comida quando surgia a oportunidade. O trajeto, e que antes era apenas funcional, começava a carregar um peso diferente. Não havia intenção declarada de prolongar o caminho, mas o corpo parecia ajustar o passo de forma quase imperceptível quando se aproximava do trecho onde ele permanecia de guarda. Era como se aquele ponto específico do vilarejo tivesse adquirido uma densidade própria, um intervalo onde o tempo parecia se alongar por alguns segundos. Ele percebia essa mudança no ritmo sem transformá-la em gesto de aproximação. Mantinha a postura de vigilância, consciente de que qualquer movimento além do necessário poderia ser interpretado como abuso de posição. A disciplina se tornara, para ele, não apenas regra militar, mas também uma forma de preservar o limite que se estabelecia entre os dois. A consciência desse limite não impedia o reconhecimento silencioso, mas apenas impedia que ele se transformasse em algo visível demais. Em um dos encontros, ela deixou cair um pequeno objeto ao atravessar a rua. Era um pedaço de pano que usava para proteger as mãos do frio. O objeto caiu a poucos metros dele. Ele hesitou por um instante, avaliando a distância e o contexto. Aproximou-se 2 passos além do habitual. Abaixou-se e recolheu o pano. Estendeu-o em direção a ela, mantendo o braço esticado, sem tocar nela. Ela se aproximou o suficiente para pegar o objeto de sua mão. O contato não aconteceu. Apenas a proximidade dos gestos. Um aceno breve substituiu qualquer agradecimento verbal. O gesto foi pequeno, quase banal. Ainda assim, introduziu uma proximidade que não existia antes. As tentativas de comunicação surgiam de forma fragmentada. Ele arriscava algumas palavras em italiano e aprendidas com civis de outros vilarejos. Eram palavras simples, ligadas ao frio, ao caminho, ao tempo. Ela respondia com termos isolados em português, repetindo sons que ouvira dele. Nenhum dos dois compreendia frases completas. Ainda assim, o esforço de tentar dizer algo criava um espaço comum onde a falha da linguagem não impedia a troca. O esforço em si funcionava como gesto de cuidado. Com o passar dos dias, a presença um do outro começou a produzir um efeito interno mais difícil de ignorar. Ela percebeu que se arrumava um pouco mais antes de sair, ainda que os recursos fossem escassos. Não era vaidade plena. Era um cuidado silencioso com a própria aparência, como se quisesse preservar alguma dignidade diante de alguém que não a via apenas como parte da paisagem da guerra. Ele notava esses detalhes sem comentá-los. E a percepção não vinha acompanhada de qualquer gesto que pudesse ser interpretado como avanço. Era apenas um registro interno de que aquela mulher não era uma figura anônima no meio da destruição. Em uma tarde de céu carregado, a chuva começou de forma abrupta. Ela se protegeu como pôde sob a saliência de um telhado parcialmente destruído. Ele observou a distância e, depois de alguns segundos, deslocou-se para uma posição em que ambos ficavam parcialmente protegidos pela mesma cobertura precária, mantendo ainda assim um espaço entre os corpos. Não era um abrigo real,
Era apenas a escolha de compartilhar a mesma proteção insuficiente contra a chuva. O som da água caindo preenchia o silêncio, tornando desnecessária qualquer tentativa de fala. A proximidade maior tornava o momento mais denso, não por contato físico, mas pela consciência de que aquele gesto já representava um avanço em relação aos dias anteriores. Quando a chuva diminuiu, ele fez um gesto breve, indicando que o caminho estava livre. Ela assentiu e retomou a caminhada. Antes de se afastar completamente, virou o rosto por um instante. O olhar que trocaram naquele segundo não carregava promessa nem expectativa clara. Havia apenas o reconhecimento de que algo estava se formando entre dois estranhos que não tinham permissão para se aproximar além daquele limite mínimo. Não era um acordo explícito. Era uma constatação silenciosa de que o sentimento ainda contido começava a ocupar um espaço que nenhum dos dois tinha planejado permitir. O sentimento começou a se impor de forma mais evidente nos momentos de ausência. Em um dos dias, ela atravessou a rua no horário habitual e não o encontrou. A posição de guarda estava ocupada por outro soldado, de postura mais rígida e olhar menos atento ao entorno civil. A mudança produziu nela um incômodo imediato, que tentou atribuir apenas à insegurança comum de cruzar um espaço sem a presença reconhecida. Ainda assim, o corpo reagia como se tivesse perdido um ponto de referência silencioso. Ela atravessou mais rápido do que de costume, sentindo o vilarejo novamente impessoal. Para ele, a ausência foi involuntária. Tinha sido deslocado por algumas horas para reforçar outro ponto do perímetro. Enquanto caminhava com o grupo, percebeu que sua atenção se voltava repetidamente para o horário em que costumava vê-la passar. Não era preocupação objetiva com a segurança dela. Era a consciência de que aquele encontro breve se tornara parte da estrutura invisível do dia. De quando voltou à posição e percebeu que ela já tinha passado, sentiu um incômodo semelhante. A rua vazia parecia maior do que de costume, como se o espaço tivesse perdido algo que não constava em nenhum mapa. Nos dias seguintes, os encontros retomaram a regularidade contida. A breve ausência tornara a presença mais densa. O olhar se prolongava um pouco mais, não por ousadia, mas por necessidade de confirmação. Nenhum dos dois transformava isso em gesto explícito. A contenção permanecia como regra tácita. A proximidade não avançava, mas o reconhecimento se aprofundava. Ambos sabiam que aquele vínculo não tinha garantias. Era frágil, dependente de circunstâncias que podiam mudar sem aviso. Em uma manhã em que o frio era mais intenso, ela se aproximou mais do que o habitual, buscando a sombra de uma parede que cortava o vento. E a proximidade maior trouxe um silêncio diferente, mais carregado. Ele desviou o olhar por um instante, como se quisesse evitar que aquela aproximação fosse interpretada como convite. Ela percebeu o gesto e manteve a distância mínima que ainda preservava o limite. O respeito mútuo não era declarado. Era praticado em microgestos, em recuos quase imperceptíveis. O pequeno pedaço de pano que ele havia recolhido do chão dias antes, quando ela o deixou cair, ainda aparecia às vezes nas mãos dela. O objeto simples tornara-se um marcador silencioso daquilo que não era permitido nomear. Para ela, carregar o pano era uma forma de reconhecer o cuidado sem transformá-lo em dependência. Para ele, vê-la com o pano era um lembrete constante da linha tênue entre gesto humano e envolvimento emocional. Nenhum dos dois falava sobre isso. A linguagem disponível não dava conta de expressar aquele equilíbrio frágil. Com o passar dos dias, a consciência de que o sentimento crescia em um espaço que não podia acolhê-lo tornava-se mais pesada. Não havia futuro possível naquele encontro repetido à margem da guerra. Ele era um soldado em trânsito, sujeito a ordens que mudavam de um dia para o outro. Ela era uma civil presa a um território instável, sem garantias de permanência. O que se formava entre eles
existia apenas naquele intervalo estreito da rua, naquele tempo suspenso entre encontros breves. A consciência dessa fragilidade não impedia o sentimento. Apenas o tornava mais difícil de sustentar em silêncio. O vilarejo continuava a receber e perder tropas, a mudar de mãos, a se adaptar à presença armada como podia. Em meio a essa instabilidade, o vínculo contido entre os dois tornava-se um ponto de resistência silenciosa contra a lógica impessoal do conflito. Não era um ato de rebeldia aberta. Era apenas a manutenção de um espaço humano mínimo em um cenário que não favorecia esse tipo de espaço. E, quanto mais esse espaço se tornava significativo, mais evidente ficava que ele não poderia ser mantido por muito tempo sem ser interrompido por forças que nenhum dos dois controlava. A ordem de deslocamento chegou no fim de uma tarde sem alarde. O destacamento deixaria o vilarejo na manhã seguinte, seguindo para outra área do vale. Para ele, a notícia não trouxe surpresa no sentido prático. A guerra era feita de movimentos assim, de posições que se desfazem sem aviso e de presenças que não duram. Ainda assim, a consciência de que aquele trecho da rua deixaria de existir para ele produziu um peso inesperado. Não havia espaço para despedidas. Não havia idioma comum para explicações. O que existia era o silêncio de quem sabe que algo ficará sem conclusão. Ele não teve como avisá-la. Naquela noite, enquanto organizava o equipamento, os pensamentos se fixavam em detalhes pequenos. O modo como ela ajeitava o lenço quando o vento cortava a rua, o ritmo dos passos que ele já reconhecia à distância, o gesto breve de cabeça que se repetia a cada encontro. Não eram imagens de romance aberto. Eram fragmentos de uma presença que se tornara parte da textura dos dias. A consciência de que aquilo seria interrompido sem despedida não vinha acompanhada de dramatização. Vinha com uma aceitação silenciosa da lógica impessoal da guerra. Na manhã seguinte, pois ela atravessou a rua como de costume. O vilarejo ainda estava envolto em um silêncio pesado, quebrado apenas por ruídos de veículos ao longe. Ao se aproximar do trecho onde ele costumava estar, percebeu a ausência de imediato. A posição estava vazia. Nenhum soldado ocupava aquele ponto. O espaço parecia maior, mais exposto, como se algo tivesse sido retirado da paisagem. Ela parou por alguns segundos, olhando para a rua vazia. Não havia expectativa real de vê-lo surgir. Ainda assim, o corpo reagia como se a ausência fosse um acontecimento que precisava ser assimilado. Ela seguiu o caminho, mas o gesto perdeu o automatismo dos dias anteriores. Por alguns dias, ainda passou por ali com a atenção voltada para o espaço vazio, como se o hábito do encontro precisasse de tempo para se desfazer. Aos poucos, o corpo deixou de esperar. A rua voltou a ser apenas uma rua. Mas a memória daquele romance contido não se dissolveu junto com a rotina. O que ficara não era a dor de uma perda declarada. Era a marca discreta de algo que existiu sem poder existir plenamente. Do outro lado, ele se afastava com o grupo, seguindo ordens que não permitiam olhar para trás mais de uma vez. O vilarejo ficava para trás como tantos outros lugares por onde passara. Ainda assim, aquele espaço específico carregava um peso diferente. Não havia uma história para contar. Não havia promessa quebrada. Havia apenas a consciência de que, naquele ponto do caminho, um sentimento tinha se formado sob contenção, sem nunca ter tido espaço para se tornar gesto aberto. Anos depois, quando a guerra já era narrada em termos de datas e deslocamentos de tropas, e a lembrança daquele período permanecia para ambos como um registro silencioso. Para ela, era a memória de um encontro que não se transformara em romance vivido, mas que deixara uma sensação de reconhecimento humano em meio ao caos. Para ele, era a lembrança de uma presença civil que, por um curto período, alterara a textura dos dias sem que isso pudesse ser assumido como escolha.
Não era permitido sentir aquilo. E justamente por isso, o sentimento, contido e sem futuro, permaneceu como uma marca que atravessou o tempo.